Imagina isso. Você apaga a luz, deita, fecha os olhos e o corpo começa a afundar no colchão como se estivesse desistindo do mundo. Só que a sua mente não desiste. Ela fica ali, acordada, prestando atenção em coisas pequenas demais para você notar durante o dia. Um estalo no ouvido, um silêncio pesado, um zumbido que parece vir do nada. A sensação de que tem algo no quarto mesmo sabendo que não tem ninguém. E nessa hora, a pergunta aparece sozinha, igual notificação fantasma. E se isso for o começo? Muita gente chama isso de glândula pineal. Outros chamam de terceiro olho. Tem quem jure que é a porta da espiritualidade e tem quem use isso como um atalho para prometer milagre. Faz tal técnica e você sai do corpo. Só que eu vou te falar uma coisa meio chata e é justamente por isso que é importante. Se você entrar nesse assunto sem critério, você vira presa fácil. Presa do seu medo, presa do seu desejo de provar alguma coisa, presa do seu ego querendo um troféu espiritual. E tem algo no invisível, seja psicológico, seja espiritual, seja os dois misturados, que adora quando você vira refém de si mesmo. Então hoje eu vou te entregar um critério. E esse critério tem um nome simples, quase irônico. Chico Xavier. Não como mito inalcançável, não como santo de pedestal, mas como régua. Uma régua que mede a diferença entre espiritualidade real e espiritualidade performática. Porque falar de pineal e projeção astral é fácil. Difícil é sustentar o que você diz quando ninguém está olhando. E é aqui que Chico entra como uma faca. Sem sangue, mas com corte profundo. Chico foi um cara com uma vida simples, origem humilde, perdeu a mãe cedo, teve uma infância dura, trabalhou cedo, estudou pouco formalmente. E ainda assim, virou um dos nomes mais conhecidos do espiritismo brasileiro, com uma produção que, honestamente, parece impossível. Livros, cartas, atendimentos, filas, gente na porta e o nome dele atravessando gerações. Só que presta atenção, o mistério do Chico não é só o fenômeno, o mistério é a coerência. Ele não largou a vida comum para virar personagem. Ele trabalhava durante o dia, tinha disciplina, compromisso, responsabilidade. E à noite e nos fins de semana, ele atendia gente. Gente quebrada, gente com luto, gente com desespero, gente querendo um último sinal de quem já se foi. E aí vem o detalhe que destrói metade do mercado espiritual moderno. Ele não cobrava. E mais, ele evitava glamour, vida simples, rotina pesada e uma postura que, goste ou não do espiritismo, é difícil você chamar de marketing. E é exatamente por isso que eu gosto da ideia da régua Chico. A régua é um conceito simples. Você pega qualquer figura espiritual moderna ou até você mesmo e faz perguntas que doem um pouco. Essa pessoa vive de verdade o que prega? Essa pessoa serve ou se promove? Essa pessoa usa o invisível como responsabilidade ou como palco? Porque falar de vibração com luz bonita e música de fundo é fácil. Falar de mentor com voz suave e olhar profundo é fácil. Postar frase mística e vender uma vida inteira de despertar. Difícil é sustentar humildade quando você recebe aplauso. Difícil é sustentar simplicidade quando o dinheiro bate na porta. Difícil é sustentar disciplina quando ninguém vai te punir se você relaxar. E se você não tem esse filtro, adivinha, você cai no primeiro golpe mais comum do mundo espiritual, a espiritualidade que massageia o ego. E aí eu volto para pineal. A pineal virou um símbolo, um ícone pop do desperta. Só que símbolo sem maturidade vira superstição. A pineal no corpo tem função real ligada ao sono, ritmos biológicos, o ciclo noite e dia, ou seja, ela conversa com a escuridão, com o adormecer, com a transição, com aquele limiar onde o corpo apaga e a mente começa a entrar em outro modo. E esse limiar é o terreno onde a maioria das experiências que as pessoas chamam de astral acontecem. Sonho lúcido, paralisia do sono, sensação vibratória, ruídos internos,
imagens hipnagógicas, a sensação de sair do corpo, a sensação de presença no quarto, o famoso "tem alguém aqui". Esse território é real como experiência, mas ele é traiçoeiro para a interpretação. E aí vem a pergunta que salva vidas emocionais. Como você diferencia uma experiência espiritual de uma experiência psicológica intensa? A resposta é: você não diferencia só pela sensação, porque a sensação pode ser 100% convincente e ainda assim estar distorcida. O cérebro é uma máquina absurda de criar realidade. E se existe algo espiritual misturado nisso, pior ainda, você pode estar lidando com camadas. Então, o que diferencia não é o quão forte foi. O que diferencia é o que isso faz com você depois. E aqui entra o segundo uso da régua Chico, agora aplicada à projeção astral. Se a experiência te deixa mais humilde, mais lúcido, mais útil, isso tende a ser bom. Se a experiência te deixa mais vaidoso, mais superior, mais "eu sou escolhido", alerta. Porque tem gente que sai do corpo e volta pior. Volta arrogante, volta paranoico, volta obcecado por sinal, volta querendo caçar presença, volta querendo provar para os outros, volta viciado no fenômeno. Isso não é evolução, isso é vício. E esse é o ponto. O problema não é falar de pineal. O problema é transformar pineal em fetiche. O problema não é ter experiência fora do corpo. O problema é usar isso como identidade. Aí você começa a viver em função da experiência e não em função do que ela deveria te ensinar. E aí, meu parceiro, você abre porta. No vocabulário espiritualista, porta é tudo aquilo que baixa sua sintonia e te deixa vulnerável. Reclamação crônica, ressentimento, vaidade, comparação, desejo de atenção, sede de poder, mania de ser especial. E isso é extremamente moderno, porque hoje o feed faz isso com você sem você perceber. Você começa a se comparar, começa a sentir que todo mundo está mais evoluído, e aí você corre para uma técnica para compensar. A técnica vira remédio para a insegurança. Só que técnica não cura a intenção torta. Técnica só amplia. E se você amplia o quê? Você amplia o seu estado interno. Se você está calmo, atento e sincero, você amplia a lucidez. Se você está ansioso, carente e querendo prova, você amplia a confusão. Então, quando alguém fala "é só focar na pineal e seguir o barulho que você sai do corpo", você precisa ouvir isso com maturidade. Porque sim, existe um barulho que muita gente relata em estados alterados de consciência. Existe zumbido, vibração, pressão, sensação energética. Só que isso não é senha mágica, isso não é garantia, isso não é portal automático. E pior, se a pessoa se apega nisso como certeza, ela vira refém do próprio corpo tentando produzir o fenômeno. E isso vira frustração, obsessão, ansiedade e aquele ciclo horroroso. Não consegui, então devo estar bloqueado, então vou forçar mais. Forçar mais no limiar do sono é receita para sentir coisas estranhas, nem sempre coisas boas. Então, como a gente aborda pineal com mistério e responsabilidade? Fazendo o que Chico, no relato, representa: disciplina e discernimento. Tem um trecho na mentalidade espírita séria que é ouro puro. Nem tudo que vem do outro lado é elevado, e nem tudo que parece do outro lado vem do outro lado. Existe animismo, a interferência do próprio médium, das próprias emoções, das próprias crenças na mensagem. Agora traduz isso para o mundo da projeção astral. Você pode sair do corpo e ainda assim interpretar tudo com o seu filtro. Você pode ver uma coisa e transformar isso em outra porque o seu emocional está no volante. Você pode encontrar uma presença e por medo chamar de obsessor. Você pode sentir uma energia e por vaidade chamar de mentor me escolheu. Você pode ter um sonho comum e por desejo de ser especial chamar de missão astral. E aí a pessoa não percebe que o maior inimigo dela não é o umbral, é o próprio viés. Por isso o Chico, como régua, é tão forte, porque ele corta o delírio sem precisar te humilhar. Ele só pergunta: cadê sua disciplina? Cadê seu serviço?
Cadê sua humildade? E isso dói, mas organiza. Agora deixa eu colocar isso numa cena para você sentir o peso. Você está tentando ter uma experiência fora do corpo, está concentrado, está buscando a pineal, você sente uma vibração no corpo, um zumbido crescendo, a mente ficando diferente, e aí você pensa, agora vai. Se a sua intenção for, quero ver se eu consigo, beleza, é curiosidade. Se a sua intenção for, quero provar para alguém, alerta. Se a sua intenção for, quero poder, alerta vermelho. Porque no mundo espiritualista, a ética não começa depois que você sai do corpo, ela começa antes. E essa é uma aula escondida no exemplo do Chico. Ele não tratava mediunidade como brinquedo, ele tratava como responsabilidade. E aí entra outro ponto que dá um clima muito bom no vídeo: o preço do fenômeno. Tem relatos de Chico trabalhando até tarde, psicografando por horas, atendendo pessoas, dormindo pouco. Isso, seja qual for sua crença, é uma rotina que exige um nível absurdo de entrega. E aí aparece a pergunta que ninguém gosta, mas todo mundo precisa. O que você estaria disposto a pagar para viver algo espiritual? Porque hoje a galera quer o barato do fenômeno sem o caro da transformação. Quer ver sem mudar, quer sentir sem servir, quer acessar sem disciplinar. E aí nasce uma espiritualidade de shopping. Pega um incenso, pega um cristal, pega um curso, pega um mantra e pronto, você virou desperto. Só que não virou. Virou consumidor. E eu não estou falando isso para pagar de fiscal. Eu estou falando porque esse é o terreno onde muita gente se perde e vira fanático, paranoico ou charlatão sem perceber. E é aqui que a régua Chico vira uma arma de proteção. Porque a régua não mede se a pessoa vê espírito. A régua mede se a pessoa vive o que fala. Gratuidade de intenção, simplicidade de vida, humildade real, disciplina, serviço. E agora vem o bloco mais misterioso, que eu adoro, a ideia de equipe. No relato sobre Chico, existe sempre a presença de mentores, como o Emmanuel, com disciplina rígida. A ideia de que existe preparo, orientação, limite, pode e não pode, cuidado com portas abertas. Independente de você acreditar literalmente nisso, o símbolo é forte. Alguém precisa ser o adulto da sala. Na projeção astral, esse adulto pode ser sua disciplina e seu bom senso. Porque o astral, ou o mundo interno, é um lugar onde parece verdade não é suficiente. E se você não tiver adulto na sala, você vira criança num shopping com cartão de crédito emocional. Compra qualquer narrativa, compra qualquer revelação, compra qualquer missão. E aí você começa a distorcer a vida real, começa a se afastar do chão, começa a achar que tudo é sinal. E aí você entra no modo mais perigoso do espiritualismo moderno, o modo de perseguição. A pessoa vê inimigo em todo lugar, vê ataque em qualquer tristeza, vê obsessor em qualquer insônia, vê recado em qualquer coincidência. E isso destrói gente. Então, como a gente mantém o mistério sem perder o chão? Com uma regra simples, que eu colocaria como mantra do vídeo. Mistério sem critério vira loucura com estética. E agora entra a parte dos gatilhos que prendem a audiência. Você vai falar do Chico como régua e vai jogar para o espectador a provocação. Sem citar nomes, sem atacar ninguém, pensa numa pessoa muito espiritual que você acompanha. Agora mede, de 0 a Chico, onde ela está? A mente da pessoa trava, porque ela percebe que muitos mestres não passam de influenciadores com verniz místico. E depois você vira a lâmina para dentro. Agora mede você. E aí é o pulo do gato, porque o vídeo vira espelho. Você não está falando de fofoca espiritual, você está falando de intenção. E intenção é onde a pineal realmente abre. Não é no barulho, é no alinhamento. Uma mente alinhada entra em estados profundos com mais segurança,
Um coração alinhado interpreta com mais humildade. Uma vida alinhada reduz o risco de auto-engano. E sim, isso aumenta a chance de experiências mais lúcidas, inclusive fora do corpo. Agora vamos amarrar tudo num arco final forte. Chico na régua é quase injusto. É tipo comparar atleta de fim de semana com o Usain Bolt. É tipo comparar patinete com foguete. Mas a ideia não é você se sentir lixo. A ideia é você parar de se vender como gigante por causa de meia dúzia de sensação. Porque muita gente tem uma experiência estranha e já cria identidade. Sou projetor, sou médium, sou canal, sou escolhido. E aí a pessoa vira uma caricatura. O Chico, no relato, fazia o oposto. Não sou eu que escrevo, eu sou o instrumento. Não me pertence. Não esperem aplauso. Isso é o antídoto perfeito para quem quer mexer com pineal e projeção sem virar refém do ego. Então aqui vai uma forma bonita e misteriosa de fechar o vídeo. De noite, no escuro, com o mundo quieto, você pode sentir esse limiar, esse lugar onde o corpo some e a consciência fica estranha. Você pode ouvir ruídos internos, sentir vibração, sentir presença, sentir medo. Nessa hora, você tem duas escolhas. Você pode correr atrás do fenômeno como quem caça um troféu, ou você pode usar o fenômeno como convite à lucidez. E lucidez, no fim, é o que separa experiência de evolução. Porque experiência todo mundo pode ter. Evolução é o que você faz com isso. Então, se você quer tocar pineal e projeção astral de um jeito sério, a pergunta não é como eu saio do corpo. A pergunta é, se eu sair, eu volto melhor? Eu volto mais humilde? Eu volto mais utilitário? Eu volto mais amoroso? Eu volto com mais responsabilidade? Ou eu volto só com mais história para contar? Porque tem gente que volta do astral com uma coleção de relatos e continua sendo a mesma pessoa difícil, vaidosa, ressentida, imatura. Isso não é caminho, isso é turismo. E aí eu deixo a provocação final, do jeito que prende a mente do público e encerra com impacto. De 0 a Chico, onde você tá? Na disciplina, na humildade, no serviço, no silêncio, na simplicidade. Porque talvez, só talvez, o terceiro olho não abre com força, ele abre com verdade. E a verdade não faz barulho, ela faz postura, ela faz escolha, ela faz coerência. E se você quer um sinal para começar, ele não está numa vibração na testa, ele está na sua próxima atitude quando ninguém estiver vendo. Essa é a régua, esse é o portal, e esse é o único tipo de mistério que não te engana.